pessoal? Maravilha, hein? Bom, com esse vídeo aqui a gente vai trabalhar com um assunto aí que está na página 253 da apostila 2, tá? Setor B, referente à aula 16. A gente vai começar a trabalhar com as ligações covalentes. Esse mesmo assunto vai ser retomado nas próximas aulas, tá? Vai ser aprofundado nas próximas aulas. Então essa primeira aula é para a gente analisar os aspectos iniciais das ligações covalentes, tá bom? Bom, o que a gente já viu? Que os átomos se ligam uns aos outros não porque a gente acha bonitinho, não porque uma molécula é legal. Eles se ligam porque eles têm como objetivo final adquirir a estabilidade. E a estabilidade está relacionada com a quantidade de elétrons que eles apresentam na última camada. E alguns elementos, ou a maioria deles, não nasce com essa estabilidade. Eles buscam essa estabilidade através das ligações químicas. Quem fomenta toda essa análise é a teoria do octeto, como a gente já viu na última aula. Bom, na última aula, no último vídeo, a gente analisou uma das possibilidades de eu adquirir essa estabilidade, que é através da ligação iônica. Então nós vimos os aspectos gerais dos compostos iônicos, propriedades, qual que é o mecanismo da ligação, quais elementos podem estar envolvidos, enfim. Nós começaremos a fazer isso aqui com a ligação covalente, com esse vídeo de hoje. Maravilha! Então vamos lá. Ligação covalente é um tipo de interação entre os átomos, ou seja, a ligação entre os átomos, com o objetivo óbvio de adquirir essa tal estabilidade, só que envolve átomos com alta eletronegatividade. Uma alta tendência de ganhar elétrons. Todos os átomos envolvidos. Então é diferente da ligação iônica, em que um perde elétron, o outro ganha elétron, e aí tem transferência de elétron de um para o outro. Aqui não. Todos os elementos envolvidos querem ganhar elétrons. Mas como que eu consigo satisfazer dois ou mais átomos se todos querem ganhar elétrons? Alguém tem que perder. Bom, já que a gente vai ver o mecanismo. Bom, no aspecto geral, participam da ligação covalente elementos não metálicos, ou seja, ametais, aqueles elementos que estão lá no final da tabela periódica. A partir dali da coluna 4A para frente é onde eu encontro os elementos ametálicos. Por quê? Porque os elementos metálicos que estão ali da coluna 3A para trás, eles são elementos que adoram perder, doar elétrons. Essa é a característica principal de um metal. E aqui eu não quero elementos que tendem a perder elétron. Eu quero elementos que têm tendência de ganhar elétron. Então, um não metal com um não metal. Lembrando que o hidrogênio, apesar de estar na coluna 1A, que é a coluna dos metais alcalinos, ele não é um metal alcalino. Ele é um ametal. Então, ele entra aqui nas ligações covalentes. Ele não tem tendência em perder o único elétron que ele tem. Ele vai querer ganhar elétron também, tá? O hidrogênio ele é um pouco fora ali da localização dele. Mas o mais importante é que a gente entenda qual é o mecanismo. Se eu tenho dois ou mais átomos querendo ganhar elétrons, como que eu vou satisfazer todo mundo? Bom, na ligação covalente, todos os átomos, como eu falei, têm a tendência de ganhar elétrons. Como não existe uma possibilidade de um perder elétron, eles vão ter que entrar num consenso. E qual é o consenso? Eles vão ter que compartilhar elétrons. Como que isso significa? Como que isso funciona, professor? Eu quero ganhar um elétron, o cara que está do meu lado também quer ganhar. A gente não entra num acordo. Então a gente vai chegar agora, conversar com calma e pensar que a melhor possibilidade para nós dois é que nós compartilhemos elétrons. E como que funciona isso? Eu coloco um elétron meu aqui na frente, o outro coloca um elétron aqui na frente também, e esses dois elétrons, um dele e um meu, eu não perdi, ele continua sendo meu, o outro continua sendo dele. Mas como eles estão muito próximos de nós dois ao mesmo tempo, eles passam a ser de nós dois ao mesmo tempo. Então, na verdade, na ligação covalente, os átomos se aproximam tanto que as camadas meio que começam a se misturar. A última camada de um dos átomos fica tão próxima da última camada do outro que os elétrons não sabem mais de quem eles são. Então eles passam a ser dos dois ao mesmo tempo. É uma estratégia fantástica, tá bom? Na hora de compartilhar esses elétrons,
eles são sempre compartilhados aos pares, sempre de 2 em 2. Se eu precisar compartilhar mais elétrons, eu vou fazendo mais interações, mais compartilhamentos. Mas cada compartilhamento é feito sempre com 2 elétrons. Nesse primeiro momento, o par eletrônico, o par compartilhado, vai ser sempre formado por um elétron de um átomo e um elétron do outro. Então, cada um ali coloca à prova um elétron, formando o par eletrônico, e esse par eletrônico passa a ser dos 2 ao mesmo tempo. Então, vocês concordam comigo que cada compartilhamento faz com que um elemento ganhe um elétron. Por quê, professor? Porque ele continua com o dele, só que esse dele passa a ser do outro também, mas continua sendo dele. Só que o que era apenas do outro passa a ser dele também. Então eles compartilham um par eletrônico, um elétron de cada átomo, esses 2 elétrons passam a ser dos 2 ao mesmo tempo. Só que o primeiro átomo já detinha o primeiro elétron, ele só ganhou o segundo. O outro átomo já detinha um elétron, ele só ganhou outro pela aproximação, tá bom? Então, cada compartilhamento faz com que o átomo receba um elétron. Ele coloca um dele no mercado, mas em compensação ele ganha um ao mesmo tempo. Tá joia? Então, o compartilhamento do elétron é uma estratégia muito boa que a natureza encontrou para satisfazer 2 ou mais átomos que querem ganhar elétrons ao mesmo tempo. Ninguém quer torcer o braço, ninguém quer ceder, ninguém quer perder elétrons, eles só querem ganhar, e aí a única maneira de satisfazê-los é essa. Mais para frente, nas outras aulas, nós veremos que é possível montar um par eletrônico, 2 elétrons, com os 2 elétrons oriundos do mesmo elemento químico. Mas por enquanto, o par eletrônico vai ser montado com um elétron de um elemento e um elétron do outro. Maravilha. Bom, vamos ver um exemplo aqui, ó. Cada átomo de hidrogênio tem um elétron apenas. O hidrogênio está na coluna 1A, na primeira linha, ele tem só a camada K. A camada K é a única camada que precisa de 2 elétrons apenas. Todas as outras precisam de no mínimo 8 para ficarem preenchidas. Então a camada K é a camada mais fácil de preencher. E o hidrogênio tem apenas a camada K. Só existem 2 elementos na tabela que tem só a camada K, a camada eletrônica K. O hidrogênio e o hélio. Todos os outros 116 elementos da tabela estão da segunda linha para baixo, tá bom? Então só o hidrogênio e o hélio estão na primeira linha, tem só a camada K. Mas apesar da camada K ser a mais fácil de ser preenchida, o hidrogênio nasce triste, porque a camada K ela é completa com 2 elétrons, mas ele nasce apenas com 1. Por isso que ele está alocado na coluna 1A, no primeiro grupo da tabela periódica, tudo bem? Então ele está triste, ele gostaria de ter mais um elétron para que ele ficasse com 2, tá joia? Então o que acontece? Ele se aproxima de outro átomo idêntico a ele, outro hidrogênio. Então esse hidrogênio tem um elétron, esse hidrogênio tem um. Nesse momento os 2 estão tristes, mas eles entram em acordo e vê que os 2 ficariam felizes se eles trabalhassem juntos, ou seja, se eles compartilhassem esse par eletrônico. Então esse elétron que era só do primeiro hidrogênio, como eles se aproximaram, ele passou a ser do primeiro e do segundo ao mesmo tempo. E esse elétron que era só do segundo átomo de hidrogênio, como eles se aproximaram, passou a ser do segundo e do primeiro. Então tá vendo que os elementos, os átomos, não perderam elétrons. Pelo contrário, eles continuaram com seu elétron original. Só que eles acabaram ganhando o outro por aproximação. Esse círculo aqui, que envolve o par eletrônico, representa o compartilhamento de elétrons, tudo bem? Então aqui a gente tem um par eletrônico sendo compartilhado. E aí, qual que é a estratégia? Qual que é o milagre químico? Esse hidrogênio passou a ter quantos elétrons? 2. E esse hidrogênio passou a ter quantos elétrons? 2. E o hidrogênio fica estável com 2 elétrons. Ele é exceção à teoria do octeto, porque ele tem apenas a camada K. E na camada K não cabem 8 elétrons. Ela armazena no máximo 2, tá bom? Mas os outros elementos vão fazer o mesmo mecanismo, usar da mesma estratégia, para que no final fiquem com 8 elétrons na última camada. Então vamos ver outro exemplo aqui, ó. Então o hidrogênio fica com 2 elétrons, para ele já tá jóia, pelo motivo que eu acabei de falar. Vamos ver outro exemplo, ó. O cloro é um elemento que está na coluna 7A, no 17º grupo da tabela periódica. Elementos que pertencem a esse grupo têm 7 elétrons na última camada.
Puxa vida, já tem quase 8, já tenho 7, só falta mais umzinho para eu ter 8. E aí eu coloquei um cloro do lado do outro. Esse cloro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas azuis do seu lado. O outro cloro tem 7 bolinhas vermelhas. Os dois, quando não interagem, estão insatisfeitos, não estão estáveis. Mas quando eles se aproximam, essa bolinha azul, que continua sendo do primeiro cloro, passa a ser do segundo também. E essa bolinha vermelha, que continua sendo do segundo cloro, passa a ser do primeiro também. Está tão próximo dos dois que esse par eletrônico pertence aos dois ao mesmo tempo. Aí olha que legal. O cloro da esquerda, que tinha ao redor dele 7 bolinhas azuis, ganhou uma bolinha vermelha, ficou com quantas bolinhas? Com 8. E o cloro da direita, que tinha 7 bolinhas vermelhas ao redor dele, 7 elétrons na última camada, ganhou uma bolinha azul, ficou com 8. Pronto. Por compartilhamento de pares eletrônicos, os dois ficaram com 8 elétrons na última camada, portanto, ficaram estáveis. Tudo bem? Então, um mecanismo muito parecido com o do hidrogênio. A diferença é que o hidrogênio precisava apenas de 2 na última camada. Mas os outros elementos, de acordo com a teoria do octeto, precisam ter 8. Beleza. Mais um exemplo aqui, ó. Vamos pegar o oxigênio. O oxigênio está na coluna 6A, ou 16º grupo da tabela periódica. Elementos da coluna 6A têm 6 elétrons na última camada. O que isso significa? Para que eles fiquem estáveis, eles precisam ganhar mais 2. Quando eu coloco um oxigênio do lado do outro, os dois querem ganhar 2 elétrons, mas não tem como. Se esse primeiro doar 2 elétrons para o segundo fica com 8, só que o primeiro passa a ter 4, então não adianta nada. Então eles entram no consenso e fazem compartilhamento. Só que vai ser necessário fazer 2 compartilhamentos. Porque se eles compartilharem apenas um par eletrônico, quem tinha 6, quando compartilha, continua com o seu elétron, mas ganha mais 1. Aí eles ficariam com 7. Ainda não seria suficiente. Então eles continuam compartilhando pares eletrônicos até atingir o número 8. Então faz um compartilhamento, outro compartilhamento, e esses 2 pares aqui no meio pertencem aos 2 oxigênios ao mesmo tempo. Aí olha que legal, o oxigênio da esquerda ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E o oxigênio da direita ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses elétrons aqui que eu destaquei em amarelo, eu conto tanto para o da direita quanto para o da esquerda. Eles pertencem aos 2 ao mesmo tempo. Então, a ligação covalente, ela pode ser baseada em um único compartilhamento ou mais de um. Então pode ter ligação covalente simples, ligação covalente dupla, até ligação covalente tripla, em que 2 elementos precisaram fazer 3 ligações, 3 compartilhamentos, até atingir o número de 8 elétrons na última camada. Tudo bem? Maravilha. Então a ligação pode ser com mais de um elemento. Então, para concretizar o raciocínio, vamos pensar na molécula do tetracloreto de carbono. Ela é formada por carbono, que está na coluna 4A, e cloro, que está na coluna 7A. A partir da coluna 4A, eu tenho os ametais. Tudo bem? Ametais fazem sempre ligação covalente. Então, tem que montar uma molécula que tem um carbono, 4 átomos de cloro, fazendo esses compartilhamentos. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber, o carbono está na coluna 4A. Quem está na coluna 4A nasce com 4 elétrons na última camada. O cloro está na coluna 7A. Quem está na coluna 7A nasce com 7 elétrons na última camada. Para o carbono ficar estável, ele precisa ganhar 4 elétrons, então ele tem que fazer 4 compartilhamentos. Para o cloro ficar estável, ele precisa fazer apenas um compartilhamento, porque ele já tem 7 elétrons. Se ele ganhar mais um, ele já fica com 8. Então não daria para pegar um carbono e um cloro apenas. Eu vou ter que pegar, para satisfazer os 2 elementos, ó, um carbono e 4 átomos de cloro. Porque aí o carbono, que tinha 4 elétrons ao seu redor, compartilha os 4 elétrons, só que, consequentemente, ele ganha outros 4. Então o carbono passou a ter 2,
4, 6, 8 elétrons. Olha que maravilha. E cada um dos átomos de cloro que tinha ao seu redor 7 bolinhas, compartilhou um elétron, ganhou mais uma bolinha, ficou com 8 bolinhas, 8 elétrons na última camada. Por isso que a quantidade de elementos dentro de uma molécula não é do jeito que a gente gostaria que fosse, é do jeito que tem que ser para satisfazer os elementos. Então, para satisfazer o cloro e o carbono, uma molécula formada por cloro e carbono, eu teria que ter um carbono e 4 átomos de cloro, aí daria para fazer os compartilhamentos e satisfazer todos os elementos ao mesmo tempo. Se eu tirar, por exemplo, um cloro aqui, não existe esse compartilhamento mais, aí o carbono ficaria sem esse elétron, ficaria devendo um elétron para ele, tá bom? Então a composição química das substâncias, no fim das contas, ela é uma consequência da necessidade dos elementos de adquirir a estabilidade. Tá joia? Maravilha. Bom, quais são as representações? A gente pode representar a ligação covalente basicamente de duas maneiras. A maneira como eu já estava mostrando, que eu coloco os elétrons da camada de valência, tá? Não precisa colocar os elétrons de todas as camadas. Tem elementos que tem 5, 6, 7 camadas. Se você for colocar todos, vai ficar muito maluco o desenho. Então coloca só os elementos da camada de valência. Os elétrons, né? Por quê, professor? Porque é na camada de valência que está o problema da estabilidade. É a camada de valência que precisa ter 8 elétrons. As outras a gente está ignorando. O problema da estabilidade está apenas na última camada, que é a camada de valência. Então eu coloco os elétrons de cada um dos elementos na última camada, organizo os átomos de uma maneira bem equilibrada. Os átomos não podem ficar dispostos de qualquer maneira, a gente coloca sempre equilibrada. Por exemplo, na molécula da água, H2O, então tem 2 Hs e 1 O. Qual que seria a maneira mais equilibrada? Coloco um O no meio, um H de um lado e um H do outro. Aí fica bem isométrica, né? Fica bem espelhada a minha molécula. Se eu passar um plano no meio, tudo que eu tenho de um lado tem do outro. Então os elementos eles se organizam sempre de maneira a deixar a molécula bem distribuída, tá bom? Nunca acumula um monte de elementos, um monte de átomos do mesmo elemento de um lado e do outro outros elementos. Não, a gente distribui de uma maneira bem espelhada. Tudo que tem de um lado tem do outro para ficar bem equilibrada. Distribuir os elementos, eu coloco os elétrons da camada de valência. E para representar os compartilhamentos, eu faço aqueles círculozinhos. A gente chama de ligação covalente ou nuvem eletrônica, tá? Então os elétrons que ficam sozinhos, os elétrons que foram compartilhados, são chamados de nuvem eletrônica. Aqui tem alguns exemplos, tá bom? Olha lá, a molécula da amônia, NH3, o N fica no meio, os Hs nas extremidades e aqui estão os compartilhamentos. A molécula do CH4, do metano, carbono no meio, hidrogênios espalhados dos 4 lados, tá vendo? Bem isométrico, tá? E aí os elétrons sendo compartilhados. Aqui do HCN, do CH2O. Então aqui tem algumas representações. Maravilha, pessoal? Mas tem uma outra representação mais sintética, né? Mais resumida, mas não menos importante, que é a fórmula estrutural. Você não precisa colocar os elétrons, então você não precisa fazendo bolinha, asterisco, nada disso. Não precisa representar os elétrons. Você apenas representa os compartilhamentos usando tracinho. Então, se fez um compartilhamento, você faz um tracinho entre os elementos. Se fez 2 compartilhamentos, você faz 2 tracinhos. Se fez 3 compartilhamentos, você faz 3 tracinhos. E aí vai. A única coisa que você tem que se preocupar, que você já se preocupava lá na fórmula eletrônica ou de Lewis, é organizar os elementos. Então não é porque você mudou a representação que você vai colocar os elementos, os átomos de qualquer maneira. Então você vai continuar organizando os átomos de uma forma bem distribuída, bem espelhada, bem isométrica, tá? Bem equilibrada. E aí você representa apenas as ligações por tracinhos. Tá aqui a representação da fórmula estrutural da água, ó. Coloquei o O no meio, o H de um lado, um H do outro. Tem um compartilhamento aqui, o outro aqui, então eu represento por tracinhos. Tudo bem? Maravilha. Aqui tem alguns exemplos, ó. Fórmulas estruturais, fórmulas eletrônicas. Fórmula estrutural, fórmula eletrônica. Vamos pegar o exemplo aqui do nitrogênio, N2. É um N preso a outro N que teve que fazer 3 compartilhamentos. Aqui eu estou representando a fórmula eletrônica, a fórmula de Lewis.
Aqui eu estou resumindo na fórmula estrutural. Então, cada um desses balõezinhos que tem um par eletrônico, eu substituí por um tracinho e não ponho os elétrons mais, não ponho as bolinhas, tá bom? Então tá aí, fórmulas eletrônicas, fórmulas estruturais, baseadas nas fórmulas moleculares, tá? Beleza. Pessoal, para ver se a gente entendeu bem, a gente vai fazer os exercícios na página 253 da apostila, tá bom? Esses exercícios vão ajudar a gente a entender melhor como que funciona, pelo menos num processo geral, esse tipo de ligação. Beleza? Beleza, pessoal. Então a gente vai resolver os exercícios que começam na página 253 da apostila 2, tá bom? O primeiro exercício fala o seguinte: consultando a tabela periódica, descubra a qual família pertencem os elementos abaixo e represente seus elétrons da camada de valência. Então vocês têm que consultar a tabela periódica para ir preenchendo essa tabela. Na primeira linha tem o nome dos elementos, então dá para procurar pelo nome. Na segunda linha ele quer que indique o grupo ou a família. Grupo, você lembra sempre da numeração de 1 até 18. Os grupos começa grupo 1, grupo 2, até o grupo 18, são as colunas. Família, a gente pode usar aquela simbologia 1A, 2A, 5A, 6A, tá bom? A gente vai colocando aí. E na terceira linha, ele quer que a gente represente os elétrons da camada de valência. Então eu coloco o símbolo dos elementos e quantos elétrons eles possuem na camada de valência. Então por enquanto não é para fazer a ligação química, é só para representar a simbologia mesmo, tá bom? Então vamos começar aí, ó. Exercício 1. Primeiro elemento aí, o cloro. O cloro, ele está na coluna 7A, tá bom? Todo mundo que está na coluna 7A tem 7 elétrons na camada de valência. Então eu já vou representar a estrutura dele. Isso aqui vai na terceira linha aí, tá? Vai na terceira linha, a representação simbólica dos elétrons da camada de valência. E aí a gente indica que ele está na família 7A, tudo bem? Isso vai na segunda linha. Maravilha. O próximo elemento aí é quem? O próximo elemento é o carbono. Se vocês procurarem o carbono na tabela periódica, ele está na família 4A. Portanto, o carbono de símbolo C, ele apresenta 4 elétrons na última camada. Tá vendo? Por isso que ele tem que fazer ligação química, porque ele não está estável. Para estar estável, ele precisaria ter 8. Ele vai conseguir os outros elétrons fazendo compartilhamento com outros elementos. Esse cara está na coluna 4A. Perfeito. Vamos para o próximo aí. O próximo elemento é o nitrogênio, de símbolo N. Se vocês procurarem na tabela periódica, o nitrogênio está na coluna 5A. Assim como todos os elementos da coluna 5A, o nitrogênio apresenta 5 elétrons na camada de valência. Você pode representar os elétrons por bolinha, por asterisco, estrelinha, não tem problema, tá? Eu fiz o nitrogênio assim porque ele está na coluna 5A. O próximo elemento aí. O próximo elemento é o oxigênio. O oxigênio, quando vocês procuram ele na tabela periódica, vocês vão encontrá-lo na coluna 6A. É um calcogênio. Então o oxigênio ele já tem 6 elétrons na camada de valência. As outras camadas eletrônicas nem importam para mim. Só importa a camada de valência. E todo mundo que está na coluna 6A tem 6 elétrons na camada de valência. E o último elemento aí é o iodo. O iodo de símbolo I também está na coluna 7A, assim como o cloro. Por isso que, assim como o cloro, o iodo também apresenta 7 elétrons na camada de valência. Tá aí, ó, 7 elétrons, porque ele também está na coluna 7A. Portanto, com essas informações aí, vocês conseguem completar a segunda linha, onde vocês vão colocar o grupo, a qual pertence em cada elemento, e a terceira linha, que vocês colocam a representação da camada de valência. É o desenho com o símbolo e os elétrons em volta, tá? As bolinhas. Muito fácil, né, pessoal? Muito tranquilo. Beleza? Tranquilo? Maravilha. A gente vai agora fazer o exercício 2. Muito bem. O que fala esse exercício 2? Represente as fórmulas eletrônica e estrutural mais simples obtidas a partir da combinação entre os elementos apresentados na primeira coluna. Então ele colocou aí 4 uniões. I com I, O com O, N com N
e C com Cl. E eu quero que a gente represente qual que seria a fórmula eletrônica estrutural mais simples, ou seja, com quantos menos átomos possível, melhor. Não precisa ficar extrapolando a quantidade de átomos, não, senão fica muito complexo. Então, qual é o número mínimo de átomos de cada elemento que você precisa para satisfazê-los e aí você construir a fórmula eletrônica estrutural? Então, primeiro aí, ó, primeira linha, I com I. Você consultou a tabela periódica, a gente já viu no exercício 1 que o I está na coluna 7A. Então eu vou pegar um iodo, colocar do lado de outro iodo. Como os dois são o mesmo elemento químico, os dois têm o mesmo número de elétrons na última camada. Esse iodo e esse iodo estão na coluna 7A. Então os dois têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada. Aqui eu vou fazer diferente, ó. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada. Perfeito, pessoal, maravilha. Bom, esse sozinho e esse sozinho não estão felizes, mas se eu fizer um compartilhamento aqui, ó, pronto. Esse cara que tinha 7 bolinhas ao seu redor ganhou uma estrelinha, ficou com 8 elétrons. E esse cara que tinha 7 estrelinhas ganhou uma bolinha, ficou com 8 elétrons. Essa é a fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis. Como que eu representaria isso daqui de uma maneira mais simples? Bom, na fórmula estrutural a gente dispõe os átomos do mesmo jeito que a gente colocou aqui. Então eu coloco um iodo do lado do outro. Não coloca esses elétrons todos, então não precisa preencher com os elétrons da camada de valência. E esse compartilhamento é representado por um tracinho. Então eu tenho fórmula eletrônica, fórmula estrutural. Maravilha? Vamos para o próximo aí, ó. Eu quero juntar o O com ele mesmo. O O com o O. Lá no exercício 1, a gente viu que o oxigênio está na coluna 6A. Então o oxigênio possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons ao seu redor. O outro também. Então se é oxigênio, está na coluna 6A, portanto possui 6 elétrons na camada de valência. Tá aí. Os dois, sem fazer compartilhamento, não estão satisfeitos com relação à teoria do octeto, porque eles estão com 6 elétrons. Mas aí eu vou e faço um compartilhamento aqui, ó. E aí esse oxigênio da esquerda, que tinha 6 bolinhas ao seu redor, ganhou uma estrelinha e ficou com 7. E o outro oxigênio que tinha 6 estrelinhas ganhou uma bolinha e ficou com 7. Eles não estão satisfeitos, mas eles estão quase ficando. Por isso que eu venho e faço o quê? Um outro compartilhamento. Então tem hora que para satisfazer os elementos é necessário que ocorra mais de uma ligação entre eles, mais de um compartilhamento. Agora, esse oxigênio continuou com as suas 6 bolinhas, só que ele ganhou 2 estrelinhas. 6 com 2, 8. Esse oxigênio continuou com suas 6 estrelinhas, só que ele ganhou 2 bolinhas. 6 com 2, 8. Essa é a fórmula eletrônica, que a gente mostra os elétrons da camada de valência e as ligações são representadas por essa bolsinha aqui. Mas na hora de simplificar, eu posso fazer a fórmula estrutural. E a fórmula estrutural eu organizo os dois átomos e coloco entre eles tracinhos representando as ligações. Como aconteceram 2 compartilhamentos, entre eles aparecem 2 tracinhos. Tudo bem? Perfeito, hein, pessoal? Não tem mistério aqui. Próximo, N com N. Vou colocar aqui, ó, N do lado dele mesmo. Eu procuro lá no exercício 1 e vejo que o N está na coluna 5A. Quem está na coluna 5A tem 5 elétrons na camada de valência. Então, vou colocar os 5 elétrons aqui, ó. Eu já vou dispor os elétrons de uma forma com que os compartilhamentos não vão ficar tão confusos, tá bom? Então, tá aí, ó. Ao redor desse N tem 5 bolinhas, e ao redor desse N tem 5 estrelinhas. Nenhum dos dois está satisfeito com relação à teoria do octeto. Mas eles começam a compartilhar elétrons. Então tem o primeiro compartilhamento aqui. Aí esse N ganhou mais um elétron, ele que tinha 5, ganhou mais um, passou a ter 6. Então ele gostou da história, então ele vai continuar fazendo. Ele compartilha mais um, ele continua com seus 5 elétrons, só que ele já ganhou mais 2, tá vendo? Então ele já está com 7. E aí ele faz mais um. Ele continuou com suas 5 bolinhas, ele não perdeu nenhum elétron. Só que no compartilhamento ele acabou ganhando mais 3. Ele fez 3 compartilhamentos.
E o outro nitrogênio também ficou satisfeito, porque ele continuou com as suas 5 estrelinhas, mas ganhou mais 3 bolinhas, então ele ficou com 8 também. Como que a gente representaria isso daqui em termos de fórmula estrutural? Coloca um N, outro N, e entre eles 3 tracinhos, representando os 3 compartilhamentos. Tudo bem? E o último aí, ele quer que a gente una o C com o Cl. Nós acabamos de ver na teoria que um carbono com um cloro não daria certo. Por quê? O carbono está na coluna 4A. Então ele precisa fazer 4 compartilhamentos, porque ele tem 4 elétrons apenas. E o cloro está na coluna 7A. Ele faz apenas um compartilhamento e já fica satisfeito. Então não daria para um cloro satisfazer um carbono. Por isso que o composto ficaria assim, ó. Eu colocaria um carbono no meio com seus 4 elétrons. Tá aí. E ao redor desse carbono, eu colocaria os átomos de cloro. Cloro, cloro, cloro. Só que o cloro, diferentemente do carbono, que está na coluna 4A, o cloro está na coluna 7A, ele apresenta 7 elétrons. Então, ao redor de todos os átomos de cloro, eu coloco 7 elétrons que ele apresenta. Todo mundo da coluna 7A já nasce com 7 elétrons na camada de valência, tudo bem? Então está precisando só de mais um elétron para o cloro para que ele fique satisfeito. E aí começam os compartilhamentos, ó. Tem um compartilhamento aqui, ó. Esse cloro já ficou satisfeito, porque ele já tinha 7 elétrons, ganhou mais um, ficou com 8. Mas o carbono que tinha 4, ganhou mais um, ficou com 5. Então o carbono quer continuar compartilhando. Só que não dá para compartilhar com esse, porque esse já ficou com 8. E quem ficou com 8 para. Não pode continuar e ficar com 9, 10, 11. Então tem que parar em 8. Então eu preciso fazer isso com outro cloro. E aí vem aqui e faz com outro cloro e aqui com outro cloro. Aí o carbono que tinha só 4 elétrons ao seu redor passou a ter quantos? 2, 4, 6, 8. Compartilhando com esses 4 átomos de cloro. Essa é a fórmula eletrônica. Como que ficaria a fórmula estrutural? Eu coloco os elementos no mesmo arranjo e substituo os compartilhamentos aqui, essas caixinhas, por tracinhos. Então tem um tracinho para cima, um para a direita, um para a esquerda e um para baixo. O arranjo dos elementos é o mesmo. Tudo bem? Então tá aí. Esse foi o exercício 2 em que a gente demonstrou como que a gente representa estruturas formadas por determinados elementos. Tá joia? Maravilha. Vamos fazer o exercício 3 agora. Beleza, pessoal. Exercício 3 e último exercício dessa aula 16. Muitas substâncias conhecidas são formadas por hidrogênio e algum outro elemento. Entre elas podemos destacar a água, a amônia, o metano e cloreto de hidrogênio. Monte a fórmula eletrônica e estrutural das moléculas mencionadas. Na verdade, o que ele quer é que a gente complete essa tabela. A tabela aí tem 3 colunas. A primeira da substância, então ele quer a fórmula molecular da substância. Ele já deu aí no texto, então a gente não vai ter muito problema. Na segunda ele quer a fórmula eletrônica e na última coluna ele quer a fórmula estrutural. Então mais ou menos o que a gente já tinha feito no exercício 2. Então na primeira linha aí, que substância que eu tenho? Que substância que é essa que tem um H, um O no meio e outro H? Tanto na fórmula eletrônica quanto na fórmula estrutural eu percebo isso. Então só está faltando para mim, na primeira linha aí, ó, colocar a fórmula da substância, que é H2O, porque a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural ele já colocou aí para mim. Tudo bem? Na segunda, que substância que tem uma fórmula estrutural que é um N no meio e 3 Hs cada um em cada ponta? É o NH3. Por isso que na segunda linha eu vou colocar o NH3 e vou colocar a fórmula eletrônica. Qual é a diferença da fórmula eletrônica para a fórmula estrutural que já está aí? A fórmula eletrônica a gente coloca os elementos no mesmo arranjo que a fórmula estrutural. Então vai ficar o N no meio e os Hs, um em cada ponta. A única diferença é que eu não represento as ligações por tracinhos. Eu coloco os elétrons na camada de valência de todos os elementos e aí faço aquelas caixinhas. Então ficaria assim, ó, a fórmula eletrônica desse cara. N no meio, um H aqui, outro H aqui, outro H aqui. Igual tá a fórmula estrutural. Só que aí eu coloco os elétrons de maneira explícita. Hidrogênio está na coluna 1A, então tem um elétron. Esse também, esse também. Então todos os hidrogênios nascem com um elétron. O N está na coluna 5A. Então o N tem
5 elétrons na camada de valência. Do jeito que está aqui, nenhum deles está satisfeito, por isso que eles precisam fazer o compartilhamento. Então, esse aqui tem um compartilhamento, esse daqui tem um compartilhamento e esse daqui tem um compartilhamento. A partir desse momento, todos os hidrogênios passaram a ter quantos elétrons? 2. Guardem isso, os hidrogênios ficam estáveis com 2 elétrons na camada de valência, porque eles apresentam apenas a camada K. E a camada K não armazena 8, armazena no máximo 2. Então, nem que eles quisessem ter 8 elétrons, eles poderiam. E o M, que tinha 5 estrelinhas ao seu redor, ganhou mais 3 bolinhas e ficou com 8. Então, a segunda linha estava faltando a fórmula da substância e a fórmula eletrônica. Tudo bem? Vamos para a terceira linha. Ele deu aí a fórmula da substância, que é o CH4. Como que a gente transforma o CH4 em fórmula eletrônica e fórmula estrutural? Muito simples. Eu já sei que tem um C e 4 Hs. Então, para ficar bem divididinho, eu coloco o C no meio e os Hs ao redor. O hidrogênio a gente já viu que tem um elétron apenas na camada de valência. E o C? A gente já usou nos outros exercícios e a gente viu que o carbono está na coluna 4A. Então ele nasce com 4 elétrons na camada de valência. E aí eu faço os compartilhamentos. Ó. Um compartilhamento aqui, hidrogênio ficou satisfeito, com 2. Outro compartilhamento aqui, outro aqui e outro aqui embaixo. Pronto, todos os hidrogênios ficaram com 2 elétrons e o carbono ficou com 8. Ó. Esses pares eletrônicos, 2, 4, 6, 8, todos eles pertencem ao carbono. Essa é a fórmula eletrônica. Como que eu representaria isso aqui na fórmula estrutural, que também está faltando aí? Coloca o carbono no meio, tracinho nos 4 lados e os hidrogênios. Portanto, não precisa colocar os elétrons, eu preciso colocar apenas os átomos dispostos no espaço de maneira adequada, né? Bem isométrica. Ó. O que é isométrico? Se eu passar um plano aqui, ó, tudo que eu tenho de um lado eu tenho do outro. Então é uma estrutura equilibrada, maravilha. E aí, representar as ligações por tracinhos, tá joia? E o último aí é o HCl. O HCl é um H e um Cl. Ele já deu a fórmula da substância. Ele falou que é possível formar a substância com um H e um Cl. Então, o H, a gente já viu várias vezes, tem um elétron na última camada. O Cl também, a gente já viu várias vezes, o Cl está na coluna 7A, portanto ele tem 7 elétrons na última camada. Do jeito que os dois estão aqui, nenhum está satisfeito. A gente sabe que para o H ficar satisfeito, ele precisa de mais um elétron apenas. O H se satisfaz com 2. E o cloro, que não é exceção, precisa ter 8. Por isso que eles vão fazer um único compartilhamento, pessoal. Que aí o H fica com os 2 elétrons que ele precisa. E o Cl, que já tinha 7 elétrons, ganha mais um, fica com 8, tudo bem? Essa é a fórmula eletrônica. A fórmula estrutural seria essa daqui. Então está faltando aí nessa linha a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural. A fórmula da substância ele já passou. Tudo bem? Maravilha, pessoal! Com esses exercícios a gente tem uma ideia geral do que é a ligação covalente. Vocês já têm condições de fazerem alguns exercícios da tarefa, tá? Na próxima aula a gente vai aprofundar nesse tipo de ligação e ver outras possibilidades, tá joia? Outras possibilidades, principalmente em compostos que apresentam mais elementos, mais átomos, mais complexos, a gente vai ter que ver novas possibilidades, tá? Um tipo diferente de ligação covalente. Maravilha! Mas por enquanto a gente fica por aqui. Muito obrigado!